assunto desmiuçar esses dados, a gente conversa agora com o médico oncologista Fernando de Moura, do Instituto Vencer o Câncer e do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutor, eu queria começar essa nossa conversa entendendo a dimensão desses 600 diagnósticos esperados para esse ano. Em base de comparação, os casos estão aumentando de ano a ano e de qual universo de pessoas nós estamos falando? Qual o público mais afetado? Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Isabela, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da Band News. É um prazer e eu agradeço estar aqui hoje nesse dia mundial aí de combate ao câncer para estar falando um pouquinho da doença. Realmente, essa é uma doença que a gente vem tendo um aumento do número de casos nos últimos anos. Por um lado, isso se explica pelo aumento do número de diagnósticos. Isso é um lado positivo da estatística, na medida em que os exames de rastreamento, de diagnóstico, eles estão mais disseminados e de maior acesso na população, o número de diagnósticos, obviamente, vai aumentar como uma consequência disso. Mas, por um outro lado, alguns tipos de neoplasia, especialmente tumores gastrointestinais, a gente tem visto um aumento de número de casos nos últimos anos, com alguns alarmes feitos pela Organização Mundial da Saúde e pelas organizações médicas de uma previsão de aumento nos próximos anos e próximas décadas e que estão muito relacionados ao estilo de vida, especialmente à nossa alimentação. Então, esses dados que vocês citaram na abertura da reportagem, né, de aproximadamente entre 600 e 700 mil novos casos por ano, são os números mais recentes que foram divulgados em 2022 pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que a cada 3 anos faz uma estimativa trienal, ou seja, para os anos de 2023, 24 e 25, do número de novos casos por ano. 600 a 625 mil novos casos por ano, essa é a expectativa para cada um desses 3 anos, 2023, 24 e 25. E complementando sua pergunta, para alguns tipos de tumores, especialmente tumores gastrointestinais, especialmente pacientes mais jovens, a gente tem visto um aumento de número de casos. Mas o lado positivo, para algumas neoplasias em especiais, a gente tem visto e temos uma expectativa de redução nos próximos anos, algo semelhante ao que a gente já vê em alguns países do primeiro mundo, especialmente em diminuição do número de diagnósticos de câncer de pulmão, isso como consequência de políticas anti-tabagismo, e redução do número de casos de câncer de colo de útero, que ainda é uma doença muito prevalente, incidente, e que mata muitas mulheres no Brasil e em países pobres, mas que a gente tem uma possibilidade de exterminar, né, de extinguir essa doença nos próximos anos e próximas décadas, com uma arma muito forte que a gente tem em mãos, que é a vacinação contra o HPV. Então, eu acho que existem muitas particularidades, a depender do tipo de tumor que a gente está falando, mas, em geral, a estatística é essa, e esses números eles vêm aumentando, e a gente sabe que hoje a doença que mais mata no mundo ainda são as doenças cardiovasculares, mas em alguns países de primeiro mundo, e a nossa expectativa é que o Brasil, em pouco tempo, também se iguale a eles, o câncer vai passar a ser a principal causa de morte aí dentro das próximas décadas. Doutor, o senhor falou aí sobre os impactos no sistema digestivo. A gente está tendo uma alimentação cada vez mais presente com ultraprocessados, está mudando a alimentação do brasileiro, a carne tem ficado mais cara. Esses agentes externos, eles podem influenciar no câncer? E a minha pergunta é o seguinte: há como fazer uma comparação de algum alimento causa câncer? O que a gente pode fazer para se prevenir? Isso realmente pode afetar a vida do brasileiro em um longo prazo? Eu não tenho dúvida disso, tá? Esse aumento do número de casos de tumores gastrointestinais, ele não se dá ao acaso. Muito provavelmente, dá para a gente afirmar com uma certeza que o nosso estilo de vida, especialmente os nossos hábitos alimentares, estão diretamente relacionados a isso. Alimentos processados, ultraprocessados, embutidos, alguns tipos de carne, isso já é motivo de investigação e publicações de estudos recentes. Recentemente, aí, nas últimas décadas, a OMS, inclusive, incluiu na sua lista de carcinógenos comprovados, ou seja, agentes que causam comprovadamente câncer, alguns tipos de carne. Então, a carne defumada, né, alguns outros alimentos processados. Então, sim, os nossos hábitos alimentares que vão aí cada vez mais
ao encontro de uma rotina que às vezes deixa de ter o cuidado com o preparo do alimento, de alimentos orgânicos, com uma redução da ingesta de fibras, de frutas, um aumento do número de alimentos congelados. Isso certamente é um dos motivos, se não o principal motivo, desse aumento do número de casos que a gente vê em neoplasias gastrointestinais, especialmente em pacientes mais jovens. E é muito preocupante quando a gente vê, por exemplo, os preços no supermercado que aumentam nos alimentos que seriam aqueles alimentos que seriam mais saudáveis. Então, para você comprar legume, verdura, frutas, bom, vocês sabem muito melhor do que eu o quanto, né, a influência, às vezes, de safra, a inflação acaba isso influenciando no bolso do brasileiro, no bolso do indivíduo, no bolso do paciente. Porque aquela pessoa que se alimenta mal, ela é um indivíduo que daqui a pouco vai ter uma certa doença em decorrência disso. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque certamente essa alimentação, esses hábitos, essa alteração na alimentação muito impactada, às vezes, pelo preço, mas muito pelo nosso dia a dia, pela rotina do dia a dia, de às vezes comer algo que é mais fácil, que é mais rápido, certamente isso está tendo impacto do ponto de vista de saúde pública.